Graças e paz, amado irmão, bendito seja o Senhor que te fez vitorioso em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Não importa os problemas que você está passando, não importa a situação em que você se encontra, saiba que o seu Deus é maior, poderoso para te livrar, para te guardar. A bênção dele já foi liberada sobre você. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado em Cristo Jesus. Está escrito no passado, ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então você é filho abençoado. O que está acontecendo ao seu derredor é algo temporário, porque o que é permanente se manifestará em glória sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos. Você vai ficar como aquele que sonha. O Senhor vai inverter a sua sorte, vai colocar você sempre acima e nunca abaixo, segundo a sua boa palavra, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ele já deu ordem aos anjos para guardar você e livrá-lo de todo mal, de todo intento das trevas. Eu declaro sobre este dia o shalom, a riqueza, a bênção que enriquece e não acrescenta dores sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, hoje dia 20 aqui no Sul, um grande feriado. Logo mais nós teremos a nossa festa farroupilha lá em Porto Alegre. Eu estou aqui em Gramado, amém, aleluia. Vai ser um dia de festa, comidas típicas, carreteiro, agora no almoço, e entreveiro, e salchipão, e etc. Amém, depois eu faço umas postagens aí para você que não conhece a cultura, que linda tradição, né, do Rio Grande do Sul, amém? Louvado seja Deus. Bom dia, Andréia, bom dia, Oliveira, olá, Jaque Rosa, amém, Rosilene, bom dia, ó o Rodrigo Pinhaton aí, amém, Minas Gerais, bênção de Deus, Rosana, bom dia, Gustavo Silveira, bom dia, Pedros, aleluia, bom dia, querido, bendito seja o Senhor, bom dia, Rafael, amém, Teodoro, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, estamos na série sobre os Salmos, amém, hoje é o Salmo 66, um salmo de louvor, um salmo também onde, né, o salmista demonstra um tempo de aflição na sua vida, revela-nos a dor, a pressão que ele passou, mas certamente o Senhor o livrou, amém? Por quê? Porque o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Todas. Não existe nenhuma tribulação que Deus não te livrará. Amém? Não existe um caminho estreito que Ele não vá abrir. Não existe um obstáculo na sua frente que Ele não vai retirar. Amém? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos compartilhar então esse salmo. Eu quero lê-lo e depois aplicar um versículo, amém, para o nosso dia, para acrescentar no seu coração fé, esperança, na boa palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim o salmo: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que feitos. Olá, amém. Oi, voltou, deu uma pausa aqui na minha conexão. Olá, tudo bem? Bom dia, Simone Prestes. Estão me ouvindo? Amém. Olá, amém, ok. Maravilha. Olá, Giza, tá me ouvindo? Amém. Deu uma travada aqui, questão de internet, eu liberei aqui, vamos ver se tudo bem. Ok, Kim, obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Então diz o Salmo: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Amém? Você pode dizer aí: Senhor, que tremendos são os teus feitos. Oh, é louvar a Deus quando você não vê, né? É louvar a Deus quando você não sente. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Então você vê essa parte de louvor, de exaltação dos salmistas, contemplando os feitos de Deus. Você alimenta a sua fé quando você traz à sua memória os feitos de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Se ele operou um milagre no passado, ele continua operando milagre no presente. Amém? Então, os testemunhos na história, os feitos poderosos de Deus, eles também alimentam a nossa fé, sabendo que o Deus que não muda, o Deus que não muda o desejo, o Deus que não muda o parecer dele sobre você. Você foi completamente perdoado, justificado em Cristo Jesus. Deus não altera. Você pode ter errado, mas ele não altera o parecer dele sobre você. Amém? Você é filho amado. Jesus em João 13 disse para os discípulos, a Bíblia diz, né? Jesus disse, e os amou até o fim. Ou seja, Cristo estava dizendo, eu os amei até o fim. O fim para nós não chegou, mas o fim, ele é infindável, porque Cristo é o fim. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Quando ele te amou até o fim, significa que ele já definiu o fim de tudo. Amém? Significa que você é amado constantemente. Nunca, jamais, nada, coisa presente ou futura poderá separar você do amor de Deus. Louvado seja Deus por isso. Aí o salmista relembra os feitos de Deus. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que persevera com a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Bem, veja que agora o salmista está louvando ao Senhor pelos seus feitos e ele passa a narrar a história, que nós passamos sim por caminhos estreitos. Nós enfrentamos tribulações nessa vida. Deus não diz que não teríamos tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus disse, tende bom ânimo, ele estava usando a palavra coragem, muita coragem. Muita coragem. Você vai precisar de coragem, de uma disposição de não desistir, de uma disposição de continuar crendo, de continuar fazendo o que tem que ser feito, baseado na palavra, baseado nas convicções do Espírito Santo, na sua vida, no seu coração, independentemente dos acontecimentos. E o salmista então diz, o Senhor nos provou, é fato, há provas de Deus. A Bíblia diz que Deus prova os corações. Amém? Existe ataque do diabo, existe tentação do diabo para destruir você. Mas existe provas de fé. Provas de fé são as circunstâncias da vida. São as provas da fé que criam raízes de estabilidade em nós. Pedro diz que o Senhor, depois de ter-nos, permitido sofrer por um pouco tempo, ele mesmo há de nos edificar, aperfeiçoar, consolidar, fundamentar. Então todas as tribulações são desafios de fé que visam aperfeiçoar a nossa fé. Amém? Por isso você tem que louvar a Deus em meio às aflições. Não entregue a sua boca, as palavras erradas, as palavras negativas, as palavras malignas. Isso derrotou Israel. Não seja derrotado. Amém? Em nome de Jesus. Diz aqui, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Então Davi está dizendo, olha, o Senhor permitiu, opressão veio, caminhos apertados. E o verso 12 é onde eu quero me concentrar. Aí Davi diz, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Então veja, que situação ele se encontrou, ele passou. Olha como carruagens que passaram sobre a nossa cabeça, a pressão. Passamos pelo fogo e pela água. Lembra dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha. Os homens que os lançaram morreram. Também a intensidade do calor, e aqueles jovens estavam amarrados. A Bíblia diz que depois o rei viu e tinha 4 homens andando no meio da fornalha, passeando no meio do fogo. A única coisa que se desfez no meio daquela fornalha foram as cordas que prendiam aqueles jovens. E esse 4º homem era semelhante ao Filho de Deus, era Cristo Jesus. No momento da nossa aflição, Cristo Jesus se revela a nós.
Amém? A Bíblia diz que eles saíram daquele local, nenhum cabelo, fio de cabelo foi queimado e a glória de Deus se espalhou por todo aquele império. Amém? Então, é fato, passamos pela água, diz Isaías, as águas tentaram nos submergir, mas o Senhor esteve conosco. Passamos pelo fogo, mas o fogo, as chamas nem arderam em nós, porque o Senhor nos livrou. Davi está dizendo isso. Porém, afinal, aleluia, esse porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Amém? Esse é o seu destino. Você pode estar passando por caminhos apertados, pela prova do fogo, pela prova da água. Parece que você está debaixo de grande pressão e as pessoas te abandonaram, que você não tem mais relacionamentos nos quais possa confiar. Todavia, o Senhor, porém, afinal, ou seja, no fim de todas as coisas, Deus vai inverter a tua história. Deus inverte a nossa sorte. Ele nos traz por um caminho espaçoso. Amém? Esse caminho espaçoso, a Bíblia também menciona esse caminho lá no Salmos 23, verso 5. No Salmo 23, verso 5, a Bíblia diz que Davi, que estava sendo conduzido pelo Senhor, ele diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor me guia aos pastos verdejantes, o Senhor me leva às águas tranquilas, o Senhor me conduz na vereda da justiça, o Senhor, e de repente ele para de falar o Senhor e diz, olhando para si, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, Davi perdeu a direção do bom pastor, ele deixou de ouvir a voz do Espírito Santo e entrou por um caminho errado. Aí ele disse, mas ainda que eu tenha feito isso, o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Essa palavra transborda é a mesma de caminhos espaçosos, que o Senhor diz aqui no Salmo 66. Isso significa que quando você errou, quando você está no lugar errado, quando você, por erros, decisões, falhas, você entrou em problemas, e daí está o desafio da fé. Porque quando você entra num problema e você não vê nada de errado na sua vida, a nossa tendência é falar, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não fiz nada de errado, não me culpa nada a consciência, meu coração está tranquilo. Bem, você fica nos porquês, né? Nos porquês, amém? Isso vai trazer ansiedade para você. Mas quando você errou e sabe que errou, a tentação é outra. Aí o diabo vem para você e fala, você está passando por isso porque olha o que você fez. Você foi tolo, você devia ter sido sábio, mas você não foi sábio, você agiu erroneamente. Então você está simplesmente colhendo as consequências de um erro. Aí você aceita o erro, aceita o momento, porque você errou, você fez uma escolha errada. Mas Davi diz, ainda que eu fiz a escolha errada, ainda que eu optei pelo erro, né, consciente ou inconscientemente, normalmente inconscientemente, ninguém quer errar, eu não percebi o erro, mas eu produzi o erro, mesmo assim, o Senhor fará o meu cálice transbordar. Isso significa que Deus vai tirar você de um caminho estreito, dessa pressão em que você está, e vai te dar um caminho espaçoso, amém? Porque o que o Senhor tem para você é algo bom, é algo farto, são caminhos espaçosos, louvado seja Deus. E nós vemos isso na história que o próprio salmista está narrando, que Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, eles passaram a pé enxuto, porque o Senhor é com você, o Senhor te guiará, o Senhor te fortalecerá. Amém? É lindo quando contemplamos, né, a história de Israel, que é um tipo da igreja, da nossa história, você vê que eles ficaram 430 anos como escravos no Egito, eram 400 anos, mais 30 anos foi um erro de Moisés, Deus teve que aguardar a prontidão do homem antes de realizar a sua obra, e aí Deus envia Moisés, os tira do Egito, aqueles milagres portentosos de Deus no Egito, a força de Deus, o poder é manifesto, Deus os conduz, eles chegam diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, e aquele povo chega, depois de 6 meses mais ou menos, a um lugar chamado
Cades Barneia. Cades Barneia é um lugar de decisão, é um lugar de consagração, o sentido é separado. É um lugar onde você vai ter que tomar decisões. Lugar da decisão. O lugar da decisão é o lugar de crer ou não crer. É o lugar de mencionar e exaltar Deus no meio dos seus problemas. É o lugar de você crer e se assentar na mesa para desfrutar do banquete pela fé, sem ver, sem sentir, sem ter. Os acontecimentos estão todos contra você, mas você se posiciona porque você sabe que você é filho amado, que a graça de Deus é suficiente para a sua vida, que independentemente dos seus erros ou acertos, Deus não te julga através deles, Deus não toma decisões de te abençoar porque você fez coisas certas, Deus não toma decisão de te abençoar porque você fez coisas erradas, ou seja, não é o que você fez, mas sim o que você é. Amém? Você é filho amado, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando você é capaz de declarar que é a justiça de Deus e crer na graça, que é o favor que nós não merecemos, você errou e a sua consciência é uma consciência culpada de colher consequências das tuas sementes, mas Deus não te julga assim. Ele diz: não, meu filho, em Cristo Jesus você é abençoado sobre todas as coisas, e Ele então vai abrir um caminho espaçoso para você. Ele fez isso para Israel. Israel passou 38 anos no deserto porque fez uma decisão errada. Foi lá em Cades Barneia. A terra que o Senhor tinha, ele narra que é uma terra boa, é uma terra farta. Em Deuteronômio 6:10 está escrito assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, você é filho de Abraão pela fé, portanto é herdeiro dessa promessa. A terra que ele te daria, grandes e boas cidades, aleluia, que tu não edificastes, amém? Então Deus vai te dar cidades, casas cheias de tudo que é bom. Então veja que Deus vai te dar casa farta, casas que não encheste. Então Deus preparou uma casa que você nem trabalhou por ela, e ela é farta de bens e toda sorte de coisas deleitosas, e poços abertos que não abriste. Então você não vai cavar poços, porque Deus já te dará pronto, amém? Diz aqui: vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres, você vai se fartar. Amém? Essa é boa terra, e isso significa a nossa herança em Cristo Jesus. E Deus te dá uma boa terra, farta de bens, paz na alma, alegria no coração, força, disposição, saúde, tudo que é bom. Deus é bom, Ele é farto. Mas eu estou num caminho, né, que estão passando sobre mim, pastor. Eu me sinto tão pressionado, mas louve ao Senhor, louve ao Senhor. E hoje é o nosso Cades Barneia, amém? Cades Barneia, hoje, dia 20 de setembro, nós estamos nesse Cades Barneia, que é um lugar de decisão, que é um lugar de desafio da fé, que é um lugar de completa virada, é um lugar de decisão pelo Senhor. Mas a Bíblia narra esse episódio de uma maneira, né, que nós encontramos na vida de muitas pessoas. Lá em Números 13, a Bíblia diz assim: e diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Lembre-se que Deus tinha dito: vocês têm a terra, eu vos dei a terra farta, casas que vocês não edificaram, plantações que vocês não fizeram, poços abertos, eu vos dei essa terra. E quando eles chegaram em Cades Barneia, 12 espias foram espiar a terra por 40 dias, 10 deles voltaram com esse relatório infame. A Bíblia diz que eles infamaram a promessa. Era uma promessa feita a Abraão. Deus tirou o povo do Egito por causa da promessa, abriu o Mar Vermelho, destruiu os inimigos, protegeu-os, né, durante esse período de 6 meses no deserto, trazendo para eles provisão, e eles chegaram no lugar de decisão. E nós estamos sempre diante de um lugar de decisão, um lugar de decidir em crer na palavra ou em crer no que os olhos dizem, no que os sentidos naturais nos mostram. Eles então voltaram dizendo: a terra então, ela
é uma terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ora, para Deus não importa se existem muitos ou poucos, grandes ou pequenos, soberanos ou plebeus. Deus não está preocupado com o tamanho de ninguém, nem com a quantidade, porque Ele é Deus. Eles só tiveram uma visão natural dos problemas. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos nos seus próprios olhos, aos seus próprios olhos. Veja que eles olharam para aqueles gigantes e disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Aos nossos olhos somos como gafanhotos, mas também aos olhos deles. Ou seja, eles interpretaram o que os gigantes, pensavam sobre eles. Mas a Bíblia diz que aquele povo estava desmaiado no coração, porque eles sabiam quem era Israel, o Deus que fez maravilhas no Egito, e a glória de Deus se espalhou na terra para que realmente esses povos temessem a Deus. E Deus disse: eu te dei uma terra farta, abundante, não abra mão dos lugares espaçosos que Deus tem para você, amém? No meio deste mundo, nós seremos completamente aprovados em fé. A fé é sempre aprovada no meio, amém? No meio, quando você começa bem e de repente as coisas iam bem, aí bum, parece que trava tudo, as coisas começam a dar errado, é um barco no meio do mar da Galileia, no meio. A Bíblia diz que quando eles chegaram ao meio, a tempestade era tão intensa que eles não conseguiam avançar. Mas este é um ponto de virada, é um momento de inflexão, é Cades Barneia, é Cades Barneia. Cades Barneia é o lugar da decisão. E aqui eles falaram, nós éramos como gafanhotos. Levantou-se, pois, toda a congregação, todo o povo, e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Imagine, quase 3 milhões de pessoas. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Que impressionante como a incredulidade pode destruir a consciência dos feitos de Deus. Nesse salmo, Davi começa a louvar ao Senhor, louvar os feitos de Deus. Não se esqueça do Deus que te salvou. Não foi você que foi salvo, foi Deus que te salvou. Não esqueça dos milagres de Deus na sua vida. Não esqueça que Ele está com você. A palavra de Deus não pode ser alterada. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra permanece firme para todos sempre. O que Ele prometeu, Ele é fiel e Ele fará. Então você está num ponto de decisão. Isso é Cades Barneia. Como que você vai julgar? Pelo que os olhos veem, pelo que os ouvidos escutam, ou você vai julgar pela palavra? Eu vos dei a terra, ela é farta. Eles deveriam, como Josué e Caleb, declarar a visão de Deus. Lá existem casas boas, nós vimos uvas, e eles trouxeram até um cacho que 2 homens tiveram que carregar. A terra mana leite e mel. Em vez de você fixar a sua consciência, os seus pensamentos nos problemas, comece a louvar a Deus pela sua palavra, pelos seus feitos. Senhor, eu errei. Eu realmente estou debaixo de uma pressão porque foram erros que eu cometi. Todavia, eu sei que eu não mereço, que a tua graça não é derramada sobre mim quando eu mereço. É justamente o contrário, quando eu não mereço. Então, diante do seu problema, causado por você mesmo, você pode ter mais graça, a abundância da graça, amém? Quando você é capaz de sair dessa mentalidade de incredulidade e declarar que Deus é bom, que o Senhor tem o melhor para você, que você é filho amado e a bênção de Deus vem sobre a sua vida porque você é a justiça de Deus em Cristo. Não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que Cristo Jesus fez, amém? Isso é precioso. Então veja que foi a incredulidade, uma declaração errada, eles não se firmaram na palavra de Deus que tirou aquele povo de Canaã. Eles vagaram 38 anos pelo deserto, 38 anos, aquela geração de homens morreu.
no deserto. 38 anos, eles deveriam estar vivos, mas a incredulidade foi tanta, né, que eles morreram no deserto, os filhos viram os pais morrerem, eles foram enterrados no deserto. Por quê? Porque no momento de decisão, Cades Barneia, no momento de decisão, eles escolheram o natural. Eles aceitaram a pressão, eles aceitaram os argumentos do diabo, os argumentos das pessoas, da família, dos familiares. Mas seja você de outro espírito, seja você como Caleb e Josué. Caleb se levantou no meio desses e diante da multidão e disse: ei, parem com isso, oxalá, o Senhor é por nós, se o Senhor se agradar de nós. Aí você pode pensar, será que Deus se agrada de mim? Bem, já está escrito na nova aliança que você é amado de Deus em Cristo Jesus, amém? Então você não precisa orar como Caleb, oxalá, se o Senhor se agradar de nós. Você ora do ponto de vista da nova aliança, você diz: obrigado, Pai, porque eu sei que eu sou o filho amado, eu sou o filho amado, o Senhor se agrada de mim, porque eu sou filho amado, aleluia. Bem, então a sua posição é muito mais excelente, amém, do que Caleb e Josué. Mas eles declararam a promessa, eles disseram: olha, nós podemos devorar esses gigantes como pão, porque o Senhor é conosco. Aleluia, amém? Então veja que Caleb se alimentava em fé no meio das batalhas. As declarações determinam a sua vitória ou não. Milagre sempre começa na sua boca, na sua confissão. A sua confissão, ela induz o seu coração. A sua confissão, ela governa os seus pensamentos. O que você diz, se você está debaixo de grande aflição, como carruagens têm passado sobre a sua cabeça, abra a palavra de Deus, abra as confissões de Davi, abra os salmos, abra em promessas e leia em voz alta, leia, não fica simplesmente pensando, não. Abra a boca e diga a palavra, leia. Gaste um tempo lendo, que você vai perceber a mudança no seu interior. O espírito da fé se levantando sobre você. Amém? E a decisão em Cades Barneia é pelo Senhor. É mencionar Deus e a sua palavra. Amém? E não só o que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvem. E você vai perceber que o Senhor vai te abrir o caminho. Amém? Como diz a canção, abriu o mar para que eu pudesse passar. Amém? Não importa se você chegou diante de uma muralha, como Josué, ela vai cair. Não importa se você chegou diante do mar, ele vai se abrir. Não importa se o caminho que você está é uma fornalha, o Senhor está com você, nenhum mal te sucederá. Não importa se os rios transbordaram contra você, você não será sufocado, porque o Senhor está com você. Amém? Há muitas promessas de graça, de bondade de Deus para as nossas vidas, e você é nele mais que vencedor sobre todas as coisas. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Amém? Então não se prostre no deserto. Amém? O deserto não é o seu lugar. Não se prostre no deserto, porque o Senhor teu Deus te abençoou. E Ele te abençoa, e abençoa a sua casa. Ele te dá o melhor desta terra. Ele te favorece. Eu declaro em nome de Jesus, um dia de virada para você, um dia de chaveamento, um dia de mudança. Amém? Que o Senhor te introduza na terra prometida. Que hoje seja o dia da virada para você. Que você que decide confiar no Senhor, você é introduzido na terra. Que tem casas que você não edificou, tem poços que você não cavou, tem vinhais e olivais que você não plantou, mas tudo já está preparado em Cristo Jesus para o seu desfrute. Aleluia! Antes de Deus criar o homem, Ele providenciou a abundância do jardim. Amém? Isso significa que toda a terra farta, toda bondade já existe antes de você. Deus primeiro cercou completamente o jardim de bondade e depois ele pôs você. Eu declaro que você e sua casa desfrutam do melhor de Deus. Amém? Aleluia. E que o Senhor, em nome de Jesus, abre um caminho espaçoso para você passar por ele. Amém? Aleluia. Eu queria encerrar com a canção para ficar na sua, aleluia, na sua memória, né?
Amém. Abriu o mar para que eu pudesse passar por ele. Amém. Lembra dessa canção? Abriu o mar para que eu pudesse passar. Amém. Deixa eu pegar o cantor aqui que fica melhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver se essa música aqui. Amém. Aqui, aleluia. Já não sou mais escravo do medo. Essa canção. Amém. Guarde ela no seu coração. Cante-a. Declare. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Quero a frase. Abriu o mar. Por ele mostrou-me o seu perfeito amor. Amém. Guarde na sua consciência essa música e louve o Senhor. Abraço carinhoso. Até amanhã, em nome de Jesus.